É lógico, esse campo, né? Sempre faz referência a uma pranchetinha, nos ajuda a cada dia a ter um estudo estético. Vamos lá, quando falamos sobre estudo estético, nós falamos sobre as questões de importância, é algo estético, que relaciona o que? O estudo de investigação de uma forma a priori, sensível e histórica. É lógico que tem alguns orientadores na área de mestrado, pós-graduação ou graduação, depende do que o próprio professor vai olhar o seu nível e vai falar, eu quero uma estética relacionada a RBCE e alguns autores. Eu quero uma estética relacionada às pesquisas de campos e vamos fazer uma conclusão bibliográfica. Então, a estética é um estudo, né, que coloca uma investigação as suas formas e as suas coisas. A estética, ela coloca algo que vai implicar o estudo paralelo do tempo, esse paralelo do tempo, por isso que eu uso o termo diacronizar, catalogar, ligado a dia. Olha só, é lógico que a palavra dia, ela pode ser conceituada 24 horas. Olha só, veja bem, como é que nós podemos entender a pesquisa? O Sol gira ao redor da Terra. Veja bem, a nossa própria sombra, nós podemos fazer um campo analítico de estudo. Quando ela começa pela manhã, aí começa a aparecer o Sol vai girando, vai aparecendo a sombra, você pode ver que é um reflexo do próprio Sol. É lógico que o próprio Sol fica um campo reflexivo maior. Vocês podem perceber que nós eram mais novos ou jovens, um Sol, é lógico que na praia fica em campo muito peculiar, mas eu quero dizer a questão só do Sol, assim, não um campo sim na consciência ligado a Sol, mas você pode perceber que vai chegando e vai ter um momento que a própria sombra vai diminuindo, né, num determinado período. Alguns falam depende do local, algo peculiar. Então, coloca a palavra meios, que já vou dizer sobre estética. Se a sua sombra em destaque não ouve o que eu estou falando, já houve uma pesquisa estética, que é a palavra investigativa. A investigação é uma estrutura entre paralelos ligada ao próprio tempo. O tempo tem a sua dependência, onde há um tempo já é uma pesquisa. Você já percebendo e preocupando com o tempo, já é uma pesquisa analítica, onde você está na sala de aula ou no contexto cotidiano. Aí chega ao meio-dia. Como é que os próprios horários nos ensina a fazer uma redação, uma resenha, uma introdução? Tem que ter o início, o meio e o fim do dia. O fim do dia eu quero dizer que vai acabar o dia, mas vai acabar o dia provavelmente dito em questões de horários. Aí, é lógico, cabe as questões da religião e os adventos que ocorrem. Então, quando falam meio-dia, está no meio de alguma coisa. Aí, quando vai girando, aí depois aumenta de novo. Depois do meio-dia, vê aquele sol. Alguns falam, depois do meio-dia eu vou para a praia. Eu vou 8 horas, 5 horas da manhã, mas para 8 horas aumentou bastante. Você pode ver o campo circulatório que ocorre. Coloca um tipo de maturidade, os meios, um tipo de pessoa, um filósofo esportivo falar que os meios alteram, é lógico que ele tem estudado o campo que eu falo, motricidade interplanetária. Respeitamos o Cid Moreira, que faleceu, motricidade, esporte espetacular. Então são fatores importantes. Lembro que as questões que nós falamos sobre as emendas sobre redação. Nós muitas vezes o próprio professor fala, tem que ter um início, tem que haver um desenvolvimento no meio, e depois tem os fins, os 24 horas. 12 mais 12, 24. Então, quando falamos sobre estética, diz respeito ao que? O campo diacrônico. A palavra crônica significa história também. Crônica pode ser, eu tenho uma dor crônica, então a dor é constante. E para ver essas mudanças históricas, há umas formas que eu falo campo a priorista, ou seja, que envolve o tempo e o espaço e o tempo.
ok? Então, como nós falamos, tempo atrás agora de um problema no meu carro, o cabo da bateria, ali você vê o que? O ponto bioquímico, positivo e negativo. O campo metodológico vai ser o que? Cada tipo de mecânico tem a sua forma e a sua maneira de ser. E ali no processo tecnológico que ele vai pedir, ou as maneiras também que se adaptou ao local onde ele está inserido, para ele sobreviver. Entre pela manhã ou até a tarde. Então, quando nós falamos sobre matutino, vespertino e noturno, você vê as fases maturacionais que ocorrem no dia a dia diário, são os ciclos vividos, são ciclos referentes, ok? Quando alguém coloca tipo como um aprendizado, uma bola grandona, aí ele vai e coloca um meio externo, um lápis, ele faz girar, você tem aquele atlas, ele faz girar o atlas, né, no campo da geografia, explicar a geografia, ou seja, os países, os estados, 27 estados, você vai olhando, e ele coloca no sol, dá para ele explicar em maneiras analíticas. Tempos atrás eu estava vendo uma matéria, eu falei, nossa, olha só, dá para explicar a bola de futebol, eu vou comprar uma bola de futebol, aquela de dente de leite, e faço um furo. Ou seja, aí depois eu coloco, pinto, mando o pessoal, eu vou e pinto umas partes de alguns países. 3 ou 4 países vão entender que cada território, cada espaço, ou seja, a técnica você vai aperfeiçoando, ok? A técnica você vai aperfeiçoando, passe, a receptividade, a emissão, a mensagem que você vai receber, ou seja, nesses canais de trocas de passes e dribles, ou seja, que acontece no propriamente dito jogo coletivo, são posições que vai fazer o que? Giroscópio, ou seja, o movimento que eu falei, ó, bem devagar, olha só, agora o outro. Nós temos dificuldade, ó. Ó, aí, ó. Agora é só fazer esse lado, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. O movimento 90 graus. Fechei mais um pouco. 45 graus. 180 graus. Ou seja, o nosso corpo, 360 graus. Ó, rodar 360 graus. Rodou. Faz o movimento devagar. Aí soma esses ângulos todos e vemos que a gravidade entre o eixo, eu falei, no ponto frontal. No ponto frontal, alguém deve ter entendido o que eu estava falando, que certa vez, sobre a questão do triângulo, está ligado ao que? Elemento, o ar, que está ligado também, é importante, é o ar, que é o oxigênio, vamos pensar, o ar, e também o que? É o pensar. Eu sei que eu sou um ser que tem um oxigênio, então é o ar, então eu vou pensar. E nesse pensar o que? Está ligado ao que? A um fogo, um vapor, um metabolismo equivalente, que eu estou também relacionado à Terra. Lembra que eu tive uma dificuldade de falar o que é terra e fogo? Porque aonde há uma terra, há um fogo. Dentro de nós, há elementos termogênicos. Quando aumenta o clima, quando a altitude modifica, temos que haver o que? Uma maturidade. E isso que eu quero dizer o que? Então, pela manhã, vem aquele pôr do sol, campo, né? Aquele campo solar. Aí o campo vespertino. Aí há mudanças no nosso corpo diário, começa a vir as placas sudoréticas, né? A sudorese, o suor, o CC, ou seja, os corpos cetônicos, os campos científicos que relacionam a cada dia. Depois, à noite, muitas vezes pode vir um calor maior, ou pode também vir aquele frio, aquele calafrio que vem calor. Aquele calor que depende do local onde estamos. Dentro de 24 horas nós olhamos que passa segundos, minutos, ou seja, e esse tempo que nós falamos sobre o tempo relacionado à própria pesquisa, que é uma estética estrutural. Aonde há uma estética, há um paralelo entre o tempo e a nossa própria sensibilidade de pensar, a nossa própria sensibilidade de agir, a nossa própria sensibilidade, ou seja, afetiva nessa taxonomia. Lembra que eu falei sobre filodoxia?